Olá, eu sou Rafael Assunção, eu sou formado em Publicidade e Propaganda aqui na Unicarioca e hoje eu vou conversar com vocês sobre o meu trabalho de fotografia publicitária, sobre o Guaraná Jesus. O tema foi Sinta o Sabor da Fé. Eu escolhi falar desse produto porque foi meio que um acaso, foi um flash que deu no meio da sala. A gente falaria, não fiz o trabalho sozinho, foi um grupo com umas 4 pessoas. Eu tive a ideia do tema, mas não fiz sozinho. A gente falaria sobre cerveja, queria fazer um trabalho sobre cerveja artesanal, para fugir um pouco do que a turma fazia, que era sempre fruta, perfume, coisas muito batidas, né? E aí eu queria fazer cerveja artesanal, fazia uns petiscos e tal, mas acabou que a gente viu que não renderia isso muito bem no estúdio, enfim. E aí eu tive a ideia, eu tive o estalo de fazer sobre o Guaraná Jesus e utilizar um Jesus, dar um tom de humor, trabalhar com sarcasmo, humor, de um tema bíblico no meio de um refrigerante. A escolha do modelo para o trabalho foi muito legal, porque assim, quem ajudou muita gente foi o próprio professor da matéria, o Altair Rossi. Ele adorou o tema, todo mundo achou que ele não toparia e ele adorou. Ele, numa outra aula que ele dava, viu o garoto e falou: cara, esse é o Jesus do trabalho do Rafael. Me chamou e falou: Rafael, aquele ali é o teu Jesus. E aí a gente, poxa, conversei com o Matheus, o aluno, que topou na mesma hora, adorou fazer o trabalho e foi super bacana, que o professor mesmo que descobriu o modelo. A gente dividiu o trabalho em algumas etapas, né? Algumas pessoas... Eu comecei a fazer... Eu montei os cenários, levei para o Photoshop e montei como seriam as fotos. E aí, a partir daí, a gente começou a ver o que precisaria para fazer essas fotos para levar na prática. Das frutas para fazer, frutas e taças para fazer o cenário da Santa Ceia. Tem um cenário com ele vestido de Jesus, que aí a gente precisava de figurino e tudo mais. Acabou que a gente nem usou maquiagem, porque Jesus não usava maquiagem. Então a gente optou por fazer de cara limpa, mas a gente comprou as roupas no Mercadão de Madureira, a gente comprou um tecido para fazer um pano verde. A blusa branca, que a gente usou um blusão branco, era meu, eu até dei pro ator que participou. E a compra dos elementos também foram responsáveis por outras pessoas do grupo. E aqui a gente acabou improvisando, fazendo algumas montagens em cima do trabalho. Como tem um cenário que era a lata do Guaraná Jesus numa cestinha embalada e 2 Coca-Colas pequenas, uma escrito Maria e outra escrito José, que a gente fez o adesivo e colou por cima. A gente, para fazer esse trabalho, a gente acabou usando aqui o Nucom. A gente usou o núcleo de comunicação da Unicarioca. A gente precisava fazer isso dentro de um estúdio e a gente tinha um estúdio, então nada melhor do que fazer aqui dentro mesmo. A gente até pensou em fazer de maneira externa, mas a gente precisava trabalhar com 3 cenários e trabalhamos com 5. Foi bem trabalhoso e acabou que alguns cenários poderiam até ser feitos de maneira externa, mas a gente acabou fazendo tudo aqui dentro. E usando os próprios aparelhos que tinham no Nucom. A gente fez com a 5D, foi só 5D, e o making off a gente fez com a 70D. O processo para a gente poder fazer a edição foi todo comigo. Como eu tinha feito a edição prévia para a gente fazer, eu fiz um storyboard, só que não foi escrito, né? Não foi desenhado, foi no Photoshop. E a partir daí a gente fez as fotos. Depois das fotos eu comecei a tratar para mais ou menos o que eu tinha bolado, levar isso para impressão, né? Então o processo foi, eu pegava as fotos, pegava a referência que eu tinha e tentava aproximar daquilo. Teve uma foto que foi em referência até ao criador e a criatura, que eles tocam o dedo assim, que não estava no script. A partir de uma foto do ensaio, eu olhei e falei, cara, vamos refazer. Aí na edição eu fiz e elaborei essa imagem, assim, mas a edição foi toda pautada num fundo bíblico, né? Usar essas referências que a gente tinha de coisas bíblicas. Eu queria agradecer muito ao Altair, o professor que nos orientou a fazer esse trabalho. Ele embarcou na ideia, ele viajou junto com a gente, ele esteve no estúdio, ele veio aqui presencialmente, ele queria só olhar, ver como é que estava o trabalho. Depois que ele viu, ele acabou ficando e ajudando e embarcando na ideia junto e rindo e fotografando. Ele viajou na ideia legal, ele ajudou bastante a gente. Agradecer pela coragem de aceitar esse trabalho, que eu tenho certeza que poderia algum outro professor recusar por achar
pesada e tudo mais. E agradecer até na ajuda da repercussão que teve. Ele falava disso até hoje. Esse trabalho faz 2 anos e até hoje eu sei que ele dá esse trabalho como exemplo nas aulas. E, poxa, isso é muito gratificante, ver que o seu trabalho virou uma referência. Eu queria agradecer imensamente à Academia Audiovisual, essa ideia excelente de expor o nosso trabalho para que ele não vá para o fundo do armário. Assim, esse trabalho ainda foi impresso, a gente fez, virou uma revista, não, virou um fotolivro, né? Mas acabou que ficou com o professor. As fotos impressas a gente pegou, cada um ficou com uma foto, eu tenho até minha foto guardada, assim, tá no fundo do armário. É diferente do que ver um site no ar com o seu trabalho, servindo de exemplo para outros trabalhos. Assim, muito legal a ideia, a execução tá ficando muito legal, muito perfeita. Queria agradecer imensamente por a oportunidade de expor o meu trabalho e pela ideia maravilhosa que foi de conseguir, né, ver outros trabalhos e incentivar cada vez mais a criatividade entre os alunos. Porque assim, às vezes você quer fazer um trabalho e você busca uma referência de trabalho bom e acaba só tendo... Não que os trabalhos sejam ruins, mas é sempre a mesma coisa. E poxa, o site está totalmente diferente. Cada trabalho você vê, nossa, que viagem, que coisa bacana, que coisa diferente. Isso... assim, é fenomenal, muito bom. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube e quer saber como é que ficou o trabalho, ficou um pouco curioso, quer ver como é que foi o resultado disso tudo que eu falei, entra no site www.academiaaudiovisual.com.br, que tem lá todas as fotos, o resultado final, making off, do meu trabalho e de diversos outros trabalhos maravilhosos que foram feitos aqui no Unicarioca. Eu não fazia ideia que tinham trabalhos assim, poxa, trabalho da Marvel versus... Enfim, não vou contar, não vou dar spoiler. Entra no site, verifica lá que ficou muito bacana. Tem ainda o podcast com os áudios comentados sobre os trabalhos, enfim. Tá muito bacana, muito bem feito o trabalho, então corre lá para assistir.